ele é um capítulo muito bonito da mecânica quântica, um capítulo histórico muito bonito da mecânica quântica, de ver como as ideias eram construídas, como havia tentativa e erro, as expressões matemáticas que os caras bolavam para poder reproduzir as séries espectrais. Assim, era um trabalho quase medieval, de botar até expressões matemáticas complicadas, envolvendo séries inteiras. É toda uma busca, porque na verdade as coisas se complicavam porque ninguém sabia que havia um conceito muito simples por trás de tudo, que era o conceito de spin. No momento que se entendeu que o elétron, além de massa e carga, tem spin, esse número quântico que não tem nada a ver com a elétron rodar em torno do próprio eixo, né? Essa coisinha, é um número quântico novo que responde por uma propriedade do espaço-tempo, mas vai ficar claro para nós a origem do spin na relatividade. Por que a origem do spin, apesar do spin ele aparecer na mecânica quântica, ele tem um H cortado em frente dele, né? Ele tem unidade de H cortado, ele é quantizado em unidade de H cortado, a base do spin ela não está na mecânica quântica, ela está na relatividade. A relatividade restrita, ela leva ao conceito de spin sem um H cortado. A única coisa que a mecânica quântica faz é ela coloca o H cortado ali e resolve a questão. Nós vamos entender isso. Esse livro aqui é muito interessante, né, do ponto de vista assim, da compreensão da construção da mecânica quântica como uma nova teoria. Eu acho que esse livro está disponível na rede, acho que vocês podem pegar ele por PDF. Mas se alguém precisar, eu tenho ele. Se alguém quiser dar alguma lida nele, pode pegar emprestado comigo. Bom, então, vamos começar a ver que agora quando a gente fala do grupo SO3, então vamos retomar a nossa aula de sábado. Na aula de sábado nós estamos trabalhando com SO3. E aí nós vimos que nós estamos num espaço cuja métrica é a métrica euclidiana, tridimensional. Então nós temos aqui dx2 mais dy2 mais dz2. Se nós voltarmos, isso aqui não é 3, se nós voltarmos rapidinho ao E2, vamos voltar ao espaço euclidiano rapidinho, só para a gente perceber uma coisa. Vamos no espaço de duas dimensões, dx2 mais dy2. Qual é o grupo que a gente tem aqui? O grupo que a gente tem aqui é o SO2. Nós vimos na aula passada que as transformações que deixam esse elemento invariante, né? Quer dizer, ds2 igual a dx2 mais dy2, é dx' ao quadrado mais dy' ao quadrado. Então, essa transformação de x' y', que é uma rotação, é uma transformação de SO2, que é cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Nós vimos que aqui x, y, né? Nós vimos que essa transformação aqui, deu para ler? Por indução. Por indução dá para ver que tem x, y aqui. Então, essa matrizinha aqui, ela representava geometricamente a rotação feita não em cima do vetor, mas em cima dos eixos coordenados. Eu tenho esse vetor sendo observado por esse sistema de eixos ou sendo observado por esse sistema de eixos. Eu faço uma rotação de um ângulo θ no sistema de eixos e as coordenadas desse vetor vistas aqui se relacionam dessa forma com as coordenadas desse mesmo vetor vistas aqui. É isso que ela tem. A gente pode dar uma forma complexa para esse espaço euclidiano real. Né? Eu posso chegar e definir uma coordenada z, como a gente faz quando define o plano complexo, x menos y, e aí o seu conjugado complexo é x menos y. Então a gente pode escrever o ds2, né, como sendo um meio de dz estável. Se eu abrir isso aqui, vai ficar dx mais dy, dx menos dy. dx2 mais dy2. Só que agora, quando eu coloquei nessa forma complexa, a transformação, ela não é mais uma transformação de SO2. Porque o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo transformações numa coordenada z', e a complexa. Então eu vou ter z' vai ser x' mais y, tá? X', tá? Seno de θ, x, mais seno de θ, y. E o y' é menos seno de θ, x, mais cosseno de θ, y. Então, isso é o z'. Então a gente vai ter que o z' pode
pegar o x, colocar, ele vai ficar cosseno de θ menos i seno de θ, exponencial de menos i θ x. E na parte do y, eu posso colocar o y aqui em evidência, vai ficar um cosseno menos i seno. Então, isso aqui, na verdade, vai dar isso aqui para nós. Ou seja, z' é menos i θ z. Claro, se eu fizer o conjugado complexo, claro que z' está, que é o conjugado complexo, isso vai ficar exponencial de θz. Então, se nesse espaço, ao invés de eu trabalhar com duas coordenadas reais, eu trabalhar com uma coordenada complexa, toda a informação no meu grupo SO2, ela saiu de uma forma matricial e ela se reduziu a uma fase. Está tudo aqui. Isso aqui é uma transformação de fase. É uma matriz, vamos dizer, unitária. O que é um objeto unitário? É um objeto que tem módulo 1. Isso aqui é a forma típica de uma coisa, de uma grandeza unitária, né, no plano complexo. Tem módulo 1 e depende apenas desse âmbito. Então, isso aqui, na verdade, seria uma versão, vamos dizer assim, é como se fosse uma matriz 1 por 1 unitária. Então, essa transformação aqui, nós chamamos de transformação por 1. Ela é unitária unidimensional. A transformação por 1 é uma transformação de fase, mas ela é perfeitamente equivalente a essa transformação SO2. O parâmetro θ que está aqui é exatamente esse parâmetro θ que está aqui. Só mudando as variáveis, você muda de grupo? Só mudando a variável, exatamente, você muda de grupo. Você faz um grupo ortogonal, um grupo unitário. Isso a gente vai ver agora com o caso do SO2. O próximo passo é o SO2. Então, pode falar. Na aula ontem do chão, eles estão fazendo os grupos, né, de determinante. Grupo ou não, na verdade só olha para cima mais que vai ser o grupo, né? Mas aí você muda entre esses conjuntos, né, onde um soma um subgrupo, fazendo paridade e inversão temporal. O P e o T são nessas variáveis, de certo modo? P e C são mudanças variáveis. Então, você faz a mesma coisa, só que não carinho. Você faz uma transformação de coordenadas, né? E aí você associa isso ao grupo. Nesse caso, em transformações discretas, você não tem um grupo, mas nas transformações contínuas, você pode ter um. Então, esse objeto aqui é o grupo ortogonal e esse objeto aqui é uma transformação unitária. Então, isso aqui não tem mais caráter matricial, isso é um número. Por isso que a gente chama, esse grupo aqui, a gente chama de grupo abeliano, ou grupo comutativo. Né? Então, né, em nome da teoria de grupos, se deu o nome aqui em homenagem ao norueguês Taylor, né, que estudou bem a parte algébrica, é grupo abeliano ou comutativo. Quer dizer, as transformações comutam entre si. Claro, no grupo SO2 é a mesma coisa. Se eu pegar uma matriz R, um ângulo θ, e multiplicar por uma matriz R por um ângulo ômega, isso aqui é a mesma coisa que uma matriz R de θ mais ômega. E é a mesma coisa que R de ômega vezes R de θ. Então, o grupo SO2 é um grupo comutativo. Duas matrizes de SO2, quando multiplicadas entre si, a ordem não é importante. Pelo fundo, está aqui. Essa matriz ela pode ser colocada sob a forma de um único número, uma única fase. Tá? Então, é por isso que esse grupo é comutativo. Então, a gente sabe que esse grupo tem uma importância muito grande e que essa simetria abeliana é a simetria da teoria eletromagnética de Marx. Né? Então, a gente está pegando a lição dessa complexificação de um espaço real e vendo que, como o Saulo observou, saindo de uma formulação real, de uma formulação complexa, eu mudo de grupo. Vamos ver o que pode acontecer quando nós pegarmos o grupo SO3. Como é que eu posso complexificar as coordenadas do espaço-tempo, do espaço tridimensional? Então, se nós agora vamos para o SO3, o espaço euclidiano tridimensional, né, então o nosso elemento, então vamos pegar o nosso elemento, vamos pegar o nosso vetor coluna, é x, y, z, faz, né, colocar assim, e o nosso elemento de linha é dx2 mais dy2 mais dz2. Dessa forma aqui.
Bom, então nós podemos, de uma certa maneira, complexificar isso. Quantos parâmetros eu tenho? Eu tenho 3 parâmetros. Tá? Então, se eu colocar, e o que eu sei que é transformação, então, isso aqui é o que eu vou querer preservar. Uma transformação de SO3, como nós já sabemos, né, é uma transformação R, né, tal que x' vai ser igual a R. Nós já estudamos na aula passada, isso foi um pedaço da aula do sábado. E aí nós sabemos que o ds' ao quadrado, escrito como sendo dx' ao quadrado, mais dy' ao quadrado, mais dz' ao quadrado, é igual. Então o elemento de linha vai mudar, ou seja, o produto escalar vai mudar. Com essa transformação, ela preserva o produto escalar. Bom, agora, esse espaço ele tem 3 componentes, 3 coordenadas. Aqui, eu tinha um espaço de 2 coordenadas. Então, eu passei de 2 coordenadas reais, x e y, para uma coordenada complexa, z, e a coordenada independente, z está. Componente z está. Então, eu joguei toda a informação do vetor real em um vetor complexo. Eu posso fazer sempre isso. Eu posso pegar qualquer coisa que esteja... Então, se quiserem fazer uma mecânica newtoniana, uma aceleração complexa, uma velocidade complexa, não tem problema, é só fazer tudo Vx mais IVY e Dx menos IVY, AX mais AY, escrever a lei de Newton de forma complexa, lembrando que vocês simplesmente estão fazendo uma transformação, uma mudança de coordenada. Ninguém disse que a força é um objeto imaginário, nem que a aceleração é imaginária. Simplesmente eu estou dando uma forma complexa, uma grandeza que é naturalmente real. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou querer agora organizar essas 3 componentes sob a forma complexa. Então eu vou querer buscar e colocar esse x, y, z, agregar isso numa estrutura única que seja complexa. Então a nossa proposta é essa. Então vamos reunir em uma estrutura única e natureza. Então, como eu tenho 3 vetores, 3 coordenadas independentes, x, y, z, eu poderia pensar o seguinte: será que eu não posso escrever o meu vetor? Eu posso escrever toda a informação física de um vetor, eu posso colocar agora em uma matriz. Para distinguir desse x aqui, que é um vetor coluna, para não ficar carregando a mesma notação, eu vou colocar aqui um x tilde, só para indicar que isso aqui é uma matriz. Eu posso botar um x chapéu, posso botar x chapéuzinho assim, para indicar a presença de uma matriz. Então eu vou escrever essa matriz da seguinte maneira. Existem várias maneiras. Eu proponho essa aqui. Z, e olha, vai Z, x menos y, x mais y. Então, essa matriz aqui é uma matriz que teria 4 elementos. É uma matriz complexa, 2 por 2, mas ela é hermitiana. Essa matriz aqui é hermitiana. A diagonal dela é real e esses 2 objetos aqui são relacionados por uma quantitação complexa, x igual a x'. Então, eu coloquei toda a informação do vetor numa matriz hermitiana. Então, uma matriz hermitiana, todo mundo sabe da álgebra linear, que a versão matricial natural de um número real não é uma matriz real, é uma matriz hermitiana. A matriz hermitiana, ela faz exatamente no espaço das matrizes o papel que os números reais fazem no nosso, vamos dizer, nos números, ou números complexos ou números imaginários, né? Então, as matrizes hermitianas têm altos valores reais. Então, é nesse sentido que nós dizemos que as matrizes hermitianas fazem o papel de grandezas reais. Elas são complexas, têm elementos complexos, mas os altos valores delas são sempre reais e, portanto, elas são vamos dizer, o análogo matricial dos números reais. Tá? Então, você tem uma matriz hermitiana, o determinante dessa matriz é justamente o menos ds2. Essa matriz aqui, se vocês puderem observar, a gente pode escrever como sendo x vezes a matriz de Pauli sigma 1 mais y vezes a matriz de Pauli sigma 2 mais z vezes a matriz de Pauli sigma
Isso aqui é o que nós chamamos de um quatérnio. Né? Os quatérnios, né, seria esse sistema de números onde eu estou expandindo numa base que tem mais, é como se fosse uma generalização, isso é uma generalização dos números complexos. Né? Eu poderia pensar. Então, esses números aqui, essas matrizes sigma, né, elas satisfazem, nós já sabemos, a essas relações aqui. Comutador de sigma i com sigma j me dá 2 vezes epsilon i. Os quatérnios não tinha que ter 4? Oi? A identidade, né? Se eu colocar, estou zerando a parte da identidade, vamos falar isso agora. Tá? Estou pegando só a parte complexa. É como se eu pegasse um número complexo e zerasse a parte real dele. Isso aqui é que vão ser as matrizes sigma. Tá? Vou falar sobre isso agora. Só para vocês lembrarem essas relações. Todas as matrizes sigma são hermitianas. Todas as matrizes sigma, então aí tem traço nulo, são as matrizes de Paulo, tem traço nulo, elas satisfazem essa álgebra. O anticomutador seria um número complexo para as matrizes 2 por 2. Oi? Seria o equivalente a um número complexo para matrizes 2 por 2. Seria como se eu tivesse um sistema complexo com 3 unidades complexas. Eu vou explicar isso. É como se eu estendesse a noção de número complexo, saísse do i e introduzisse agora um i, uma raiz de menos 1, outra raiz de menos 1 e outra raiz de menos 1, 3 raízes de menos 1. Vai ser matrizes, né? Você pode dar uma representação matricial, mas não necessariamente. Você pode dar uma representação numérica desde que você crie uma tabela multiplicativa. Vamos explicar isso agora. Tá. Então, isso aqui, sigma i, sigma j é 2 delta i j e a matriz de identidade. Então, a gente sabe que tem essa relação, né? O produto de sigma i com sigma j dá sempre a identidade vezes delta i j mais i epsilon i j. Sigma. Então, isso aqui seria a álgebra das matrizes. Tá? Então, normalmente, aí todo mundo já viu um pouquinho disso. Então, simplesmente, eu estou dizendo o seguinte: eu vou me servir das matrizes sigma para colocar vetores tridimensionais sob a forma de vetores tridimensionais reais sob a forma de matrizes hermitianas 2 por 2. Então, vocês estão vendo já que eu estou fazendo uma mudança de espaço. Eu estou saindo do espaço dos vetores reais tridimensionais e estou indo para um espaço bidimensional de matrizes, porém de matrizes hermitianas. Portanto, a dimensão não mudou. X chapéu depende de 3 números. Então, a dimensão continua sendo 3. Apesar de ser um espaço de dimensão 4, eu estou num setor de matrizes hermitianas que tem dimensão 3. Então, estou só fazendo essa situação. Isso aqui é um caso particular, quer dizer, para quem não conhece, o que é uma álgebra de quatérnio. Né? A gente sai dos números reais, introduz os números complexos, por exemplo, a gente sai dos reais, vai para os complexos, introduz a unidade imaginária. Né? E aí agora a gente vai para um espaço chamado quaterniônico, que a gente vai introduzir 3 unidades imaginárias, I, J e K. Onde? I2 igual a J2 igual a K2 igual a menos 1. I, J, JK está I. K está I. Mais J. Então, estou reproduzindo essa relação aqui. Claro, sem o fator 2. Mas uma relação desse tipo. Sei também que 2 objetos distintos anticomutam. Então, I vezes J é menos J vezes I. J vezes K menos K vezes J. E K vezes I é menos I vezes K. Então, eu estou introduzindo um sistema numérico que tem essa álgebra aqui. Ó. Se eles são distintos, eles anticomutam. Se o I é diferente do J, delta de J é 0. Então, sigma I, sigma J, mais sigma J, sigma I é 0. Então, anticomutam. Então, com isso aqui, eu defino um sistema, vamos dizer, eu vou definir um objeto H, que pode ser um número real, um alfa, vezes a matriz da identidade, mais x vezes i, mais y vezes j, mais c vezes k. Então, isso é um quatérnio. É um objeto que é uma generalização do número complexo. Quer dizer, da mesma forma que eu tenho aqui A vezes a identidade, mais I, mais B vezes I, eu agora estou introduzindo 2 outras unidades de natureza complexa que satisfazem essa álgebra. Então, isso aqui é um quatérnio, e é claro, todo mundo sabe o que fazer agora. Eu posso multiplicar 2 quatérnios,
Basta usar aquela tabela multiplicativa. Posso dividir um quatérnio pelo outro. Posso inverter um quatérnio. Então é só pegar isso aqui e realizar. Quer dizer, o quatérnio eu posso colocar então em forma matricial. Então um quatérnio é um número que eu posso escrever numa base de 3 unidades complexas, né? Ou eu posso pegar esse quatérnio e colocar dessa forma assim. Já vou lá. Alfa, perdão. Aqui então, se vocês observarem, esse I aqui, ele está fazendo o papel de I vezes a matriz de Pauli sigma 1. Esse J faz o papel de I sigma 2. E esse kappa faz o papel de I sigma 3. Porque as matrizes de Pauli, elas têm quadrado igual a identidade. Aqui os quadrados são menos 1. Então simplesmente eu corrijo colocando I. Então isso aqui fica sendo a primeira unidade quaterniônica, a segunda unidade quaterniônica, tá certo? E a terceira unidade quaterniônica. Então eu posso colocar os quaternios sobre a forma matricial também. Eu posso pegar um quaternio e escrever como sendo alfa mais IZ, alfa menos IZ. Estou simplesmente agora substituindo a matriz sigma 3 por 1, 0, 0 menos 1. Então vai ficar I0, 0 menos I. Então vai ficar IZ menos IZ. A matriz sigma x, sigma 1, ela é 0, 1, 1, 0. Então eu vou colocar I. Vai ficar um ix aqui. E vai ficar um ix aqui. E a matriz sigma 2, ela é 0 menos I e 0. Quando eu colocar o I, vai ficar 0, 1 menos 1, 0. Então vai ficar mais y e menos y. Então isso aqui é um quaternio. Então é claro, se eu quiser multiplicar 2 quaternios, ou eu multiplico lá, usando aquela álgebra, ou eu multiplico 2 matrizes quaterniônicas. Essa matriz desse quaternio, como é que eu multiplico? Vamos dizer, um quaternio H, X, H de alfa, X, Y, Z, vezes um quaternio H, sei lá, de alfa', X', Y', Z'. Então eu posso multiplicar 2 quaternios. Posso inverter o quaternio. Para inverter o quaternio, eu também não tenho dificuldade. Pois não? Desculpa atrapalhar. Não, vou primeira vez você o salvo. É a primeira vez que eu vejo o quaternio. Literalmente na minha vida. Tem. E assim, Emociona? Tá parecendo. Aí eu queria entender assim, a passagem do complexo para o quaternio, eu não entendi por quê. Qual a motivação que o senhor está querendo. Beleza, vamos lá. Por quê? Porque não é um mero exercício matemático, tem a sua razão de ser, sim. Fala, Saulo. Não, eu ia perguntar, na verdade, uma coisa semelhante a dele, só que era de outro jeito, assim, na aula de sexta, eu não sei se a pergunta que eu estou fazendo muito burra. Não, não tem nada disso. Mas na aula de sexta, por exemplo, o seu objetivo, você está escrevendo a Lagrangiana que descreve... Sexta-feira, aula de QAD. Isso. Mas independente de ser QAD, você então, por exemplo, introduzia a derivada covariante, a fim de escrever a Lagrangiana para as interações, ainda não tinha desacoplado a interação fraca e a QAD, e a eletromagnética, e você via claramente, por exemplo, na derivada covariante que tinha uma estrutura de SO2 e a outra de 1. Então, no mesmo operador, tinha duas transformações. Isso tudo atuava num spinor, que tinha os dois setores, o left e o right, e esse spinor tinha que também sofrer a ação de um objeto, onde nesse objeto, nessa transformação, tem dois grupos diferentes. Isso que eu me enrolei, entendeu? Porque aqui, por exemplo, a gente está trabalhando de representar a mesma transformação de forma diferente. Aí eu tenho um objeto que transforma lá é diferente. E também, por exemplo, aquilo que eu te perguntei, aí a segunda parte da pergunta, de eu mudar de coordenadas ou está mudando de grupo. Quando você pega, por exemplo, a parte do SO2 da derivada covariante e você escreve aquela matriz para o B, justamente o fato de ser complexo aqui, você identificou o W, identificou as carregadas. Então, assim, eu não estou vendo tanta liberdade na física, não na matemática, mas na física de eu mudar de coordenada, mudar de grupo, mudar de transformação, mudar de representação da transformação, ser justamente daquele jeito que eu vejo as partículas. E também como é que vai fazer duas grupos diferentes atuando em alguma coisa que... Então, eu posso deixar essa pergunta? Não, tá certo. Sem problema, a confusão é natural. Posso deixar, você consegue lembrar essa pergunta toda para sexta-feira? Possível. Então guarda ela para sexta-feira, que o contexto dela, eu não quero negar a resposta que nós temos, vai desviar um pouquinho.
Ah, não, Então, a pergunta é mais compatível com a aula de sexta. Tá, A física é uma só, mas as aulas são distintas. Então, assim, por enquanto, Então é só por isso, tá? só para não perder então a pergunta daqui. Aqui, então, eu posso pegar uma transformação, mudar as coordenadas e mudar a representação dela, mas ela... Isso, na essência, é o mesmo número. Na essência, exatamente. Quando você, a mesma coisa, como é que você faz isso? Um número completo você pode grafar dessa forma. Representação cartesiana. Esse mesmo número completo você pode grafar com um modo de dizer, que é a raiz quadrada, né, de x2 mais y2, vezes a exponencial de arco tangente y sobre x. Então isso aqui é uma representação altamente não linear. Arco tangente de y sobre x na exponencial, que é próximo mais a não linear que isso, raiz. Aqui é uma representação linear. Então você está falando do mesmo número, mas com duas representações distintas. Quando o primeiro é mais útil, quando o outro é mais útil. Nós vamos escrever a mesma física? Sim. Vamos escrever o mesmo sistema geométrico? Sim. Mas quando um é mais útil que o outro? Depende da simetria do problema. Ah, tá, acho que eu entendi. Lá, por exemplo, eu estaria trabalhando o UTP, no objeto. Aqui eu estou fazendo, por exemplo, só os eixos. Aqui está deixando o espaço. Isso. Aqui as coordenadas, lá os campos que dependem dessas coordenadas. Certo? Não, são muitos espaços, exatamente. A gente fica confuso, porque às vezes você está com o mesmo objeto, né? Igual eu gosto de brincar de outros estudantes, né? Brincadeira tipo Sheldon, desculpa a falta de originalidade, mas tipo assim, quando você começa a fazer teoria unificada, o campo ele começa a se tornar igual uma perua. Para quem não sabe em português, perua é mulher muito enfeitada, uma mulher muito cheia de brinco, colar, não sei o quê. Aquela mulher cheia de adereço, né? Então, um pouco a teoria de grupo te dá isso. Você pega um único campo e você coloca massa, carga elétrica, espinho isotópico, cor, espinho isotópico fraco, paridade do quê? Paridade de... Oi, olha, pode entrando aí, pode entrar. Paridade G. Então, quando você vai ver um campo, está cheio de índice, e cada índice no espaço. Então, cada índice, aí você fica, pô, mas em que espaço que eu estou, como é que eu vou manipular com essa estrutura, com essa discussão, tá certo? Então, não se preocupe, pense sempre na tua namorada. O brinco é uma coisa, o colar é outra, a pulseira, a saia, o sutiã e coisas assim. A mulher sem ter Você chegou de ligação, né? Isso, a saia, é sempre a mesma princesa, né? Oi, Glória. Oi, Glória. Essa não é